Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Civil. Hoje nós vamos iniciar o estudo dos contratos em espécie e eu quero trabalhar com vocês três contratos muito importantes, muito presentes na vida prática e muito cobrados quando a gente começa essa parte da matéria. Nós vamos estudar compra e venda, doação e locação de coisas, né? Então, esses três contratos são muito bons para iniciar, porque eles já mostram três funções bem diferentes do contrato dentro do nosso direito civil, tá? Na compra e venda, nós temos a circulação onerosa de bens. Na doação, nós temos a liberalidade, ou seja, a transferência gratuita. E na locação, nós temos a cessão temporária do uso de uma coisa mediante remuneração. Então, são contratos diferentes, com funções diferentes, e isso ajuda muito vocês a começarem a organizar o raciocínio. Eu elaborei uma apostila de acompanhamento e pensei exatamente nessa lógica. Primeiro, ela traz um roteiro geral de como estudar qualquer contrato. Depois, ela entra em cada um desses três contratos com previsão legal, conceito, natureza jurídica, elementos essenciais, exemplos e as perguntas de revisão. Ao final, ela ainda traz um quadro comparativo que é ótimo para a fixação do conteúdo. Então, durante a aula, a minha sugestão é que vocês acompanhem com a apostila aberta e vão preenchendo os espaços, tá? Bem, antes de entrar em cada contrato, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Quando a gente estuda o contrato em espécie, não adianta decorar. Não adianta só decorar o conceito, né? O mais importante é a gente aprender a olhar para qualquer contrato e fazer sempre as mesmas perguntas. Primeira, o que é esse contrato, né? Segundo, aonde que ele está previsto no Código Civil? Lembram daquele esqueminha que eu coloquei lá para vocês? Terceiro, quem são as partes, tá? Mais uma pergunta: quais são as obrigações principais desse contrato, né? Ele é gratuito? Ele é oneroso? Ele transfere propriedade, transfere uso ou só cria uma obrigação? Por fim, com qual contrato ele pode ser confundido? Então, veja, se vocês criarem esse hábito, a matéria fica muito mais organizada. E isso está logo no começo do material que eu preparei para vocês, justamente para orientar o estudo de vocês. Então, vamos lá. Vamos começar primeiro com o compra e venda, tá? Que está previsto lá nos artigos, entre os artigos 481, começa no 481 e vai ao 532 do Código Civil. E aqui que eu quero dar para vocês a primeira palavra-chave da aula. Compra e venda é coisa mais preço. Se vocês guardarem isso, a gente já começa muito bem, tá? Um conceito, né? O conceito legal diz que a compra e venda é o contrato pelo qual uma das partes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e a outra a pagar de certo preço em dinheiro. Então, percebam, nós temos de um lado uma coisa e de outro um preço em dinheiro, certo? Esse detalhe do dinheiro é muito importante. Por quê? Se não houver preço em dinheiro, nós podemos não estar mais diante de uma compra e venda. A gente pode estar diante, por exemplo, de uma permuta, tá? Então, quando vocês pensarem em compra e venda, pensem sempre nessa estrutura que eu passei para vocês. Uma parte entrega a coisa, a outra paga o preço, certo? Bem, o próximo passo é a natureza jurídica. Então, do ponto de vista da natureza jurídica, a compra e venda é, em regra, bilateral, tá? Bilateral, onerosa, consensual, comutativa e típica. Está tipificado no Código Civil. É bilateral porque gera obrigações para os dois lados. É onerosa
porque há sacrifício patrimonial recíproco. É consensual, porque nasce do acordo de vontades. E é comutativa em regra, porque as partes já sabem o que estão dando e o que estão recebendo. Então, veja, e aí, só para a gente fechar, ela é típica também, porque está disciplinada expressamente no Código Civil. O próximo passo lá do material de vocês são os elementos essenciais. Eu digo para vocês, são 3 elementos essenciais da compra e venda: a coisa, o preço e o consentimento. Veja, a coisa é o objeto do contrato. O preço é a contraprestação em dinheiro. E o consentimento é o acordo de vontades. Então, veja, se faltar um desses elementos, a estrutura do contrato ela fica comprometida, tá? Então, veja, quando vocês forem revisar, anotem isso com bastante atenção. Coisa, preço e consentimento. Isso é um contrato de compra e venda. Indo adiante, as obrigações das partes. Então, veja, na compra e venda, a lógica das obrigações ela é bem clara. O vendedor deve entregar a coisa e o comprador deve pagar o preço, né? Mas veja, essa explicação ela pode ser um pouco mais aprofundada. Por quê? O vendedor também pode responder, por exemplo, pela evicção e pelos vícios redibitórios nos casos previstos em lei. E o comprador, além de pagar, tem que cumprir o contrato no tempo, no modo e no lugar ajustado. Então, veja, apesar de parecer um contrato simples, ele tem uma estrutura jurídica bastante rica. E aqui eu vou destacar um ponto que é o mais importante. Veja, quero chamar a atenção de vocês para um ponto bem importante. E esse é um ponto clássico de prova, tá? A compra e venda sozinha não transfere automaticamente a propriedade. Veja, e eu vou repetir porque isso é central. O contrato de compra e venda gera a obrigação de transferir o domínio, mas a propriedade não se transfere de forma automática. Então, veja, se for um bem móvel, a propriedade vai depender da tradição, certo? Isso a gente já viu lá na primeira nota. Se for um bem imóvel, a propriedade depende do registro. Então, veja, cuidado com essa confusão. O contrato ele existe com acordo de vontades, mas a transferência do direito real exige o modo adequado. Para dar um exemplo prático para vocês, vamos pensar em algo bem simples, tá? O João vende um carro para a Maria por R$ 45 mil.